Olá, boa noite, como vão as coisas? Tá tudo bem? Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Estamos ao vivo, estamos começando aqui para a TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. E o programa Opinião que nos últimos dias tem apresentado aí uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República, não é? A gente recebe na noite de hoje o penúltimo candidato, no caso a penúltima, porque trata-se de Rúbia Fernanda, Coronel Fernanda, que é candidata ao Senado e já está aqui a postos conosco. Vai ao longo desses próximos 50 minutos discorrer sobre suas ideias, respondendo aos questionamentos de Lorenberg Alves e meus também, não é? Afinal de contas, a gente já está aqui a postos também para isso. Coronel Fernanda do Patriotas. É Patriotas ou Patriota? Patriota. É no singular, Patriota. Então, a gente já está aqui a postos. Lorenberg, satisfação mais uma vez estar aqui mais do seu lado para mais uma entrevista. Isso é muito bom, viu, Paulo? Meu amigo Paulo, boa noite e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui uns 30 segundos, 40 talvez, para prestar uma homenagem. É que no dia de hoje, nós, os jornalistas, perdemos um grande colega, um grande amigo, um grande profissional, perdemos para a Covid-19. Estou falando de Lenine Martins, fotógrafo, fotojornalista, que nos deixou hoje. Estava internado desde o começo de outubro, ele prestava serviço para o governo do Estado, estava lotado ali na Secretaria de Segurança Pública, 40 anos prestando serviços ao governo do Estado, um grande fotógrafo. E eu deixo aqui os meus sentimentos e condolências da família, não é? Uma grande perda. Infelizmente, a gente perde mais um para esse mal danado chamado Covid. Meus sentimentos aí então, tá? Aos amigos também, os que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Lenine Martins, sabem do que estou falando, um grande coração e um grande caráter. E é lógico, um grande profissional. Dito isso, Rúbia Fernanda, ou Coronel Fernanda, bom tê-la aqui e obrigado pelo esforço que a senhora fez. Havia o argumento da agenda, aqui está a prova que quando se quer, se faz. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço essa oportunidade. Realmente a nossa agenda está bem pesada, mas a gente faz o possível de estar atendendo a todos, né? Porque é importante esse momento, é importante as pessoas nos conhecer, é importante esse bate-papo, até para mostrar quem é a Coronel Fernanda. E quem é a Coronel Fernanda? Coronel Fernanda é uma cuiabana, casada, mãe de 4 filhos e hoje vovó, né? Hoje nasceu a minha primeira neta, Luísa, coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e que recebeu uma missão do presidente Jair Bolsonaro para representá-lo neste momento, nessa eleição suplementar e fazer a diferença no contexto político, principalmente trazendo o novo, o não político, né? Porque eu nunca fui política e agora estou entrando nessa seara para servir o povo de Mato Grosso e ajudar o nosso presidente em Brasília. Olha que notícia maravilhosa. Nasceu a Luísa, a netinha de Coronel Fernanda. Nasceu hoje com quantos quilos? Com 3 quilos, quase 3.200. Está babando, por isso que ela está babando, chegou babando aqui. A Coronel Fernanda está aqui à disposição também de Lorenberg Alves, a candidata ao Senado. Lorenberg, seja à vontade. Candidata, antes de mais nada, o registro aqui da importância da presença da senhora aqui. Obrigada. Porque o telespectador, a tarefa do eleitor também não é fácil, candidato. São 11 candidatos que disputam apenas uma vaga. Tem 3 ou 4 que são muito parecidos, muito semelhantes nas ideias, etc. Isso embaralha mesmo o pensamento do conjunto do eleitor. Portanto, a vinda da senhora aqui é muito, muito importante. E eu começaria, candidata, trazendo para a nossa conversa aqui uma frase que eu tirei de uma entrevista que a senhora deu para o site Olhar Alerta, no dia 12 de março. E essa é uma frase bem curta.
entre aspas, a minha campanha é para mudar Mato Grosso. E eu faço duas perguntinhas a respeito desta frase para a senhora. A primeira delas, como uma senadora, e eu já estou dizendo, uma vez eleita senadora, como que uma senadora, a senadora Fernanda, irá mudar Mato Grosso? E uma segunda questão, é atribuição de um senador ou de uma senadora mudar um estado? Essa é uma pergunta e é uma resposta que eu tenho trazido para todos os lugares onde eu tenho ido. O senador ele tem as funções específicas dele, previstas em lei. Uma delas é cuidar do orçamento da União. E a segunda é cuidar das leis, propor leis, cuidar da Constituição. Mas quando a gente fala cuidar do Mato Grosso, poder fazer o melhor para o Mato Grosso, é poder sair desse contexto dessas duas funções, porque as funções elas são específicas no contexto lá dentro do Senado. Mas ela não impede de você fazer a mais. Você fiscalizar. O senador, quando ele manda emendas, por exemplo, para um município, ele manda emenda, mas ele não sabe nem como foi feito e nem como foi usado. Nós temos exemplos aí, professor. Rondonópolis, foi mandada uma emenda para que a prefeitura pavimentasse o distrito industrial, que estava ruim. Foi devolvido porque o prefeito não utilizou a emenda, não cuidou, não zelou por aquilo, e quem ficou prejudicado foi a população. Então, o senador ele tem que sair da sua comunidade, vamos dizer assim, do seu gabinete e ir para frente. Ser mais arrojado, ser mais presente, né? Nós temos, sei que o tempo é curto, mas tudo é possível ser feito quando se tem vontade. É exemplo de mim hoje, né? Veio aqui. Muito Longe, bem. tomei chuva, estamos aqui. Mas a vontade é se estar mais presente. Eu tenho um exemplo muito claro, chama-se presidente Jair Bolsonaro. Sai do gabinete dele, sai da casa dele, não importa o dia e a hora, e vai até onde as pessoas precisam vê-lo. Até onde ele precisa conhecer o problema e trazer a solução. Nós precisamos mudar. O político tem que estar mais próximo, mais presente, e não presente no período eleitoral, não presente naqueles momentos que ele tem que se autotitular, não presente na hora da pedra fundamental. Não, ele tem que estar lá, não é para inaugurar a pedra fundamental, ele tem que estar lá para carregar a pedra. Ele tem que estar lá para ajudar. Nós temos, por exemplo, professor e Paulo, municípios que não têm condições sequer de pagar uma passagem para ir em Brasília com pires na mão, pedir recurso. Ou então propor uma lei que vai beneficiar aquela região. Nós não temos. E aí o senador, e às vezes até o próprio deputado, não vai ver, não vai conversar, não vai estar próximo daquele que representa o município. Nós estamos com municípios aí que estão com o nome sujo, se não me engano é CAL, que é o cadastro, né? E eles não podem receber nenhum recurso, a não ser o recurso para a saúde. E aí fica amarrado, o município fica parado, não cresce, não desenvolve, não resolve o problema do munícipe. Tem município, por exemplo, que tem uma fila de espera de 1.200 mulheres aguardando uma mamografia. Tem município do estado desse jeito aqui? Tem. Qual que é o município? Eu vou ter que perguntar. Se a senhora pretende ser uma agente pública, uma senadora Sim. da República, e a senhora testemunhou a existência desse município, eu preciso saber. A exemplo de Colíder, foi um dos municípios que me informaram isso. Nós temos um município, por exemplo, que não tem água, que está com um problema sério de água, Tangará da Serra, própria Jucimeira, Mas aí, própria já Jaciara. pegando esse rabicho que ele falou aí, qual que é o papel do senador na resolução desse tipo de Trazer problema? recursos, buscar meios para ajudar o prefeito a resolver esse problema, trabalhar junto com a comunidade, descobrir qual é a situação. Porque nenhum problema é um problema de hoje, não. Não é um problema que apareceu do dia para hoje, são problemas que têm há décadas. Há um exemplo bem claro que nós temos nos municípios, principalmente os municípios mais afastados, é a regularização fundiária. Nós temos hoje 80 mil assentados, desses 80 mil, somente 7 mil têm o título da sua área, devido à burocracia, mas não são pessoas que mudaram para essa região há um ano, estão há mais de 10 anos trabalhando lá. E essas pessoas estão passando dificuldade para prover até o próprio trabalho dentro da área. O governo Bolsonaro já está há 2 anos quase no poder. O INCRA não tem agido de forma Com o governo Bolsonaro, para você suficiente? ter uma ideia, desses 80 mil, hoje, mais ou menos 8 mil estão com títulos. Desses 8 mil,
foi 2000, mais de 2000 foi com o presidente Jair Bolsonaro nesse período, menos de 2 anos. Então, é uma coisa que nós temos que fazer. Tinha que ser feito um trabalho conjunto para que resolvesse esse problema. Que com um título na mão, o pequeno produtor ele vai poder financiar, vai poder comprar, vai ter algo como garantia para poder produzir mais. Então, são problemas antigos que nós não podemos mais permitir. Mato Grosso é quase que 100% agrícola, né? Hoje nós somos campeões de produção de grão, de criação bovina. Precisamos dar um trato nesse sentido. E a agricultura familiar, que vem principalmente desses assentados, precisa ser mais valorizados. A Coronel Fernanda, a candidata ao Senado pelo Patriota, ela se coloca como a candidata do Bolsonaro. E o Bolsonaro, presidente da República, de fato já declarou publicamente aí por algumas vezes apoio à Coronel Fernanda. Aliás, apoio até agora só à Coronel Fernanda. Entretanto, contudo, todavia, outros tantos candidatos aqui, são 11 ao todo, boa parte deles, não é, tentam capitalizar esse apoio ou sintonia ou alinhamento com o Bolsonaro. A senhora se incomoda com isso? Qual é a sua avaliação nesse sentido, já que todo mundo está tentando beliscar o apoio do Bolsonaro, que é um só, e se fragmentar tudo, a senhora poderá ser prejudicada no caso no dia da eleição? Não, eu não me preocupo com isso, não. O projeto inicial foi o presidente, ele fez um planejamento para essa eleição, e uma das coisas que ele me disse, não se preocupe, deixe vir, candidatos que vierem, não se preocupe. E eu estou dentro desse planejamento, tranquila, né? Não estou fazendo politicagem, não estou atacando ninguém, porque o meu objetivo não é esse, o objetivo é de construção, é de uma fala nova, é um modelo novo de política, onde os políticos têm que entender que eles têm que vir com projetos e não com agressões. Isso se chama politicagem. Já tem sido agredida? Eu, por exemplo, entrevistei já aqui nessa bancada e também pelo Grupo Gazeta, de candidato dizendo que a senhora praticamente, quando o presidente veio aqui ao norte do estado, Sorriso, a senhora esteve praticamente correndo atrás do Bolsonaro para gravar videozinho com ele e tudo mais, para capitalizar ali a presença. Eu não preciso fazer A pergunta isso. a senhora se sente tem sido agredida aí pelos seus adversários quanto a isso? Tem um pouco de gente fazendo isso sim, mas eu não me importo com isso, porque não é o meu perfil. Quem me conhece sabe que eu não sou, uma das características que eu tenho, eu não sou de ficar entrando, perturbando, eu não gosto disso. Às vezes, até um pouco a minha timidez de ficar, e realmente quando você chega perto do presidente, você fica... É emocionante você estar perto do presidente. Mais acanhado, mais tímido. Mais acanhado, mais tímido, mas isso não é o foco, não é a importância. Inclusive, todo período do presidente Jair Bolsonaro, eu estava recebendo onde ele ia estar, como ele ia estar, pela equipe dele. Ó, coronel, ele está em tal lugar, vai encontrar com ele aonde, coronel? Em tal lugar, um lugar onde respeitasse a legislação. Porque ele veio para inaugurar uma indústria e ele veio para entregar títulos, né? Eu não poderia estar em nenhuma das duas. Porque a senhora esteve no qual? Eu estive num evento, num almoço que teve numa área privada. Então não era um evento público? Não era. Bremberger. Candidato, eu vou emprestar uma frase da senhora. Logo quando a senhora se apresentou para o nosso telespectador, a senhora se apresentou com uma frase: eu sou representante do Jair Bolsonaro. Eu vou emprestar essa frase da senhora e vou casar com uma outra, de uma frase que a senhora mesma afirmou para o Media News no dia 21 de outubro. A senhora disse: eu sou uma soldada do presidente. Até agora, tenho cumprido ordens dele. Uma senadora fiel ao presidente. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas. A primeira delas é a primeira mesmo. A senhora de fato afirmou isso? Se a senhora afirmou isso, eu tenho mais 2 perguntas. Como que o nosso amigo telespectador, que o munícipe que a senhora falou agora, muito próximo de nós agora, que o munícipe mato-grossense pode ter uma senadora que, ao mesmo tempo, diz que é fiel ao presidente da República, soldado do presidente da República, mas o papel do senador é defender a Constituição, os desejos
os anseios do Estado de Mato Grosso. A minha pergunta é exatamente essa. Como que alguém que se diz fiel ao presidente da República pode, de fato, defender os interesses do Estado e do conjunto da sociedade mato-grossense? E tem uma terceira pergunta. Você falou que são 3, você tem que cumprir. São Quando 3? o senhor prometer 3, eu tenho que... Se o senhor prometeu 3, você tem que falar 3. Tá bom, meu amigo. Porque a candidata aqui era... Eu estou brincando. É brincadeira. Eu vou deixar a terceira para depois. Então, tá Ave Maria. eu estou pegando no pé dele, estou brincando, ele sabe que é brincadeira. Professor Lorenberg, todas as fases do presidente Jair Bolsonaro, todos os princípios dele, tudo que ele tem hoje para o Brasil, parece com tudo que eu penso e tudo que eu sempre fiz na minha vida. Ele tem 3 lemas, 3 palavras que definem o presidente Jair Bolsonaro e que também definem a Coronel Fernanda. Deus, pátria e família. A fé em Deus é primordial para qualquer ser humano e eu, em especial, faço questão de Deus estar na minha vida, na vida da minha família. A pátria, eu aprendi desde quando entrei na academia da Polícia Militar a defender a sociedade, cuidar do patrimônio público, ter respeito a todos os símbolos da nação, ter respeito às decisões e às leis, ser um patriota, ser uma patriota. E, por último, a família, né? A família é o centro da sociedade. Uma família bem estruturada, bem concisa, ela só tem frutos bons. Então, se eu tenho as mesmas linhas que ele, eu acredito muito no presidente Jair Bolsonaro, eu sou uma soldada do presidente Jair Bolsonaro, porque é ele que está hoje colocando o Brasil num rumo que há muito tempo todos querem. Não tem como se falar, as pessoas perguntam, mas se, eu acredito muito no que eu vejo, não no se, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma vida pública aí de quase 30 anos e até hoje não se tem dele notícias que façam qualquer ato contrário àquilo que ele declara. Então, eu sou uma soldada do presidente Jair Bolsonaro porque eu vejo nele as atitudes que ele faz para o Brasil, que são boas para o Brasil. Os projetos que ele faz é para o povo brasileiro. As atitudes e as brigas que ele tem é uma briga para defender o direito do povo brasileiro. Então, não tem como dizer, e não me diminuo sendo senadora, dizendo sou soldado do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, isso me engrandece, porque eu vejo nele um homem que está lutando pelo Brasil. Mas aí... Eu ia ponderar aqui, mas vou deixar você ponderar, que a pergunta é sua. Eu acho que é a mesma coisa que você ia perguntar, mas fique à vontade. Candidata, veja, os interesses do governante podem não ser interesses do conjunto da sociedade. E eu quero acrescentar esse item a um artigo 49 da Constituição Federal. O artigo 49 da Constituição Federal, que fala da competência do Congresso Nacional. Todos nós sabemos, e a senhora sabe muito melhor do que todos nós, que o senador é também um integrante do Congresso Nacional. E, como tal, esse artigo 49 diz o seguinte, entre aspas, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí vai para o inciso 10, artigo 49, inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de uma das casas, ou seja, da Câmara e do Senado, os atos do Poder Executivo. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Como que uma senadora, vou repetir a pergunta, como que uma senadora, soldada, fiel ao presidente da República, pode ser, ao mesmo tempo, fiscalizadora dos atos do Poder Executivo? E a resposta é muito simples. Sendo igual ao nosso presidente, eu acho que hoje a função de fiscalizar e controlar o Executivo está sendo muito fácil, né? Porque o primeiro a fiscalizar isso é o próprio presidente. Fato este que nós estamos aí há 2 anos sem nenhuma notícia de corrupção e as obras que ele está fazendo no Brasil são obras grandiosas, com qualidade e que está servindo a população. Então, hoje, a função de fiscalizar ele se torna fácil, porque, ao contrário do que aconteceu no passado, o presidente ele tem sido um homem cuidadoso, zeloso com as coisas do nosso país,
em especial de um reflexo no próprio estado de Mato Grosso, onde nós estamos aí com as propostas e com os projetos de vir a ferrovia, as ferrovias que vão atender a todos, melhoria asfálticas em todas as BRs. Nós estamos com problemas na BR entre Sorriso e Guarantã do Norte, faltando a duplicação. Já tem um projeto para duplicar aquela área e refazer a parte onde tiver com algum problema, as ferrovias que vão estar vindo para a região do estado, para o estado de Mato Grosso, trazendo oportunidade de emprego, trazendo oportunidade de desenvolvimento, né, a saída, escoamento dos grãos, da produção do estado de Mato Grosso para outros estados e, ao mesmo tempo, trazer produto de outros estados para o estado de Mato Grosso. Então, fiscalizar o executivo, principalmente quando a gente fala sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu entendo que é algo muito fácil de ser feito, em virtude dele ser o homem correto e sério que ele tem sido para o Brasil, sendo um exemplo principalmente para os políticos. Precisamos ter mais Jair Bolsonaro do nosso lado, mas não é a pessoa física, mas é o exemplo dele, as características dele, para que realmente esse Brasil possa crescer, e o estado de Mato Grosso também. Candidata, entretanto, nessa mesma seara aí do Lorenberg, ninguém é infalível, não é? O presidente é falível, ele próprio admite falhas, não é? Não aquelas que são as condenáveis, como corrupção, como só citou aí, e outras mais. Mas falhar, todo mundo falha. Existe essa possibilidade de ele falhar, vir a cometer uma falha ou outras falhas, não é? Mesmo assim, a senhora não teria que ter uma independência dessa frase, por exemplo, aí, soldado do Bolsonaro, porque ele pode, daqui a pouco, por questões estratégicas, tomar decisões que não agradem aos seus princípios, por exemplo, aos seus valores. Por exemplo, relação política com o Centrão, com o Centro Democrático chamado Centrão. Foi tanto condenado pelo próprio Bolsonaro, ele hoje se aproxima até para ter governabilidade. Daqui a pouco a senhora pode não concordar com uma ação política dele, e aí? Soldado do Bolsonaro mesmo assim? Vai votar com ele mesmo assim? Vou votar com ele mesmo assim. E esse é um exemplo que você bem disse aí sobre a proximidade do presidente com o Centrão. Hoje o presidente, se não me engano, ele precisa de 328 votos dentro da Câmara Federal para aprovar os projetos dele. O que a Coronel Fernanda é? Coronel Fernanda é o primeiro projeto que vai se expandir para o Brasil para que em 2022 possa se reverter isso aí. Onde o presidente Jair Bolsonaro possa ter mais pessoas voltadas com os mesmos ideais, pátria, Deus, família, dentro do Congresso, para que possa facilitar, né, esse desenvolvimento no Brasil, que às vezes fica lá travado por questões pessoais entre políticos que lá estão. Nós precisamos pensar mais na população. Relação com o Supremo Tribunal Federal, do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, e eu vou citar aqui essa última decisão que houve aí por parte do ministro Marco Aurélio de Mello, que soltou uma decisão monocrática um traficante, o líder do PCC. E aí o que houve foi que no ano passado o próprio Congresso havia, por meio de uma mudança feita ali no pacote anticrime do ex-ministro Moro, com a decisão, dando agora ao ministro Marco Aurélio de Mello essa possibilidade de tomar essa decisão, aliás, sim, até olhar na capa, quem se tratava aquele futuro beneficiado com a soltura, que foi o André do REC. Qual é a opinião da senhora sobre esse assunto? E a senhora defende que o Congresso interfira, tome as rédeas ou reveja essa situação para que outras decisões como essa do Marco Aurélio ocorram? Eu entendo que essa situação que aconteceu, em alguns outros casos, já haviam sido citados, né, nas casas, todos os níveis do judiciário, né? Aí está se questionando a prisão, principalmente a prisão em segunda instância, é um questionamento muito grande da população. Eu, como policial, entendo que não tem que ter prisão em segunda instância, tem que ter na primeira instância, porque se você não quer ser preso, você não cometa irregularidades. E eu entendo também que nós devemos fazer uma avaliação, uma revisão em todo o conjunto de leis que nós temos hoje, principalmente as leis penais, que já estão arcaicas em relação à sociedade. Entendo que estamos no momento de renovação, de avaliação de tudo isso, porque hoje isso está mais latente na sociedade.
E sim, o Senado ele tem que fazer um papel diferente, né? Perdeu-se um pouco, se não me engano, o papel do Senado é fundamental em relação às leis, mas hoje o judiciário está mais sendo legislativo do que o judiciário. Então, isso tem que ser retomado pelo legislativo, pelo Senado Federal, para que seja respeitado o que está previsto na nossa Constituição. Professor. Candidata, a senhora falou agora há pouco de prisão. Tem uma questão aqui que eu já fiz para outros candidatos que já estiveram aqui. E para o último candidato que virá na segunda-feira, eu repetirei a mesma questão. Que a senhora sabe, até mais do que eu, de que o Senado, o Congresso Nacional, de qualquer forma, é um local onde as discussões nacionais são de fato, ou deveriam ser de fato discutidas no Congresso Nacional. Por conta disso, eu vou trazer uma questão nacional, que é exatamente a situação de caos do sistema prisional. Não tem investimentos, superlotação, péssimas condições sanitárias e de salubridade. Eu pergunto à senhora 3 perguntinhas. A primeira delas, o Estado brasileiro fracassou neste particular? A segunda questão, se o Estado brasileiro fracassou, candidata, chegou a hora, e eu estou perguntando, não estou afirmando, chegou a hora, na opinião da senhora, transferir os presídios ou o sistema prisional à iniciativa privada? E uma terceira e última questão, se não devemos transferir para a iniciativa privada, devemos transferir, dar concessão à administração dos presídios para a iniciativa privada? Eu acho que antes de decidir sobre concessão ou administração, privatização, a gente precisa definir mais a função do preso, né? Dar mais funções para preso. Preso não tem função nenhuma. A função dele é ficar lá sem fazer nada, comendo, bebendo e dormindo. Enquanto o cidadão que está aqui, trabalhando para colocar o pão na mesa, o arroz e o feijão, tem que trabalhar duramente e não tem todo esse privilégio que o preso tem. Preocupam-se muito com superlotação, preocupam-se muito com qualidade de vida, com o que o preso vai comer, com o que o preso vai dormir, com o que o preso vai fazer, mas não se preocupam muito em fazer com que o preso trabalhe. Precisamos mudar a legislação, como eu já havia falado, e fazer o preso trabalhar. Porque se nós não trabalharmos, a gente não come. E o preso, se ele ficar preso simplesmente por ter cometido um crime, ele tem obrigação, e se ele não comer a comida que ele quer, ele zanga. Não quero dizer que a gente tem que tratar o preso como animais, não é isso. Mas começa mudando a legislação, dizendo que o preso entrou na cadeia, ele tem que trabalhar, e não é só trabalhar por trabalhar. Trabalhar para pagar o dano que ele causou ao Estado. Porque o Estado tem que investir muito para cuidar do preso, tem que pagar o salário do agente prisional, do agente de saúde, é luz, é água, é alimentação e tantas outras coisas. Então, seu pensamento muito se assemelha ao do presidente Bolsonaro. Com certeza. Dizia até que, é só não matar, não roubar, não estuprar, que não vai para lá. Ele falou um palavrão, eu não vou falar aqui, mas então é a mesma coisa que a senhora pensa. Eu entendo dessa forma. Se o preso fosse hoje, se ele trabalhasse, pagasse as despesas que ele dá, o dinheiro que é aplicado hoje num presídio voltaria para a educação. Nós temos que reverter isso aí. Eu não tenho que me preocupar com o preso. Eu tenho que me preocupar com o aluno. Eu tenho que me preocupar com a criança que está na escola. Eu tenho que me preocupar que os recursos para que aquela criança tenha uma boa educação esteja disponível. E não está disponível. Acabou de falar, as crianças esse ano já acabou. E se a gente for olhar o que elas aprenderam muito pouco. Não tiveram esse acesso. Tiveram dificuldades para aprender, até porque nós estamos num momento de uso de tecnologia, nós que somos mais esclarecidos. Quantas lives eu fui fazer esse ano, e elas caíram, a internet caiu, dava problema. Eu fico pensando numa criança de primeira série, segunda série, terceira série. Então, são consequências. Eu tenho que trazer investimento para a educação e tirar de presídios. Mas, candidata, a senhora falou dos presos. A minha pergunta foi outra, diferente. Sim, você me perguntou se privatiza
ou faz uma parceria público-privada. Ou se fracassou. Ou se fracassou. O Estado fracassou. Não, o Estado, em relação aos presídios, é a sociedade nossa que fracassou. Porque hoje tem mais presos do que alunos na escola. Em algum momento nós erramos. E nós temos que colocar a mão na consciência e pensar. O Estado tem que ser mais efetivo em relação aos presos. Não dá para continuar do jeito que está. E eu vejo muita gente preocupada mais, professor, com o preso do que com o aluno. Nós temos que trabalhar pelos alunos. A senhora faz questão de fazer a ligação, né, a comparação do preso com o aluno. Com certeza, porque um preso hoje gasta em torno aí dos seus, só de alimentação, R$25 a alimentação do preso diária. Um aluno não chega a R$1. Então, assim, se a gente investisse mais na educação, eu não teria tantos presos. Ok. O Coronel Fernanda, candidata, tem sido alegado por candidaturas aí, adversárias à sua, de que a senhora tem um pezinho lá na esquerda. A senhora, no passado não muito distante aí, não só apoiou, como votou no PV, que era um partido ao qual o seu marido estava filiado. Eu estou perguntando para a senhora se esclarecer sobre isso aí, não é? Já que ela é melancia, verde por fora e vermelha por dentro. E eu queria que a senhora explicasse sobre isso aí. O que há de verdade nisso tudo? Isso é uma mentira. Melancia, que o pessoal fala, são pessoas que não têm caráter, não têm proposta, não têm vida, né? Ficam escondidas atrás de oportunismo. Mas não é o caso. Meu marido foi candidato em 2018 a deputado federal e, na época, ele só conseguiu ser candidato em um partido porque os outros não deram oportunidade, que foi o Partido Verde. Ele ele participou da convenção onde foi colocado para ser candidato e acabou o período dele no partido no dia da eleição, ou seja, 3 meses, que eram 3 meses antigamente, né? 45 dias, foi esse período. E dali saiu. Militar da ativa não é filiado. Militar da ativa é crime ser filiado, nós não podemos ser partidário. Eu hoje estou concorrendo pelo Patriota, eu não sou do Patriota. Né? Então as pessoas ficam falando essas asneiras porque não conhecem leis, não estudam, em vez de ficar fazendo proposta e pensar no bem do próximo, ficam fazendo picuinha. Então a lei não permite que seja filiado, a senhora está então concorrendo pelo partido, não que seja filiado ao partido. Eu estou concorrendo pelo partido, eu não estou filiado ao partido. Como a nenhum outro partido? Não, como a nenhum outro, nunca. Não pode? Não pode. Então foi esse período que ele passou. Para você ter uma ideia, como que uma pessoa que chega para concorrer pelo um partido por 45 dias, 90 dias, se não me engano, tem poder de decidir com o que o partido vai fazer, como vai fazer, se ele nem filiado ele é. Só para esclarecer essa história, quando o seu marido esteve no PV, a senhora chegou a votar no PV? Votei nele e no presidente Jair Bolsonaro. Tá certo, professor. Candidata, ainda sobre uma questão nacional, porque uma vez eleita, a senhora vai deparar com isso quase que todas as sessões em uma questão nacional. E eu já repeti essa pergunta para outros candidatos que já tiveram por aqui. No início deste mês, uma comissão temporária do Senado que acompanha o incêndio no Pantanal pediu para o Ministério do Meio Ambiente todas as informações sobre as multas aplicadas pelo IBAMA. E, segundo essa comissão, não tem transparência no Ministério do Meio Ambiente. São 3 perguntas que eu faço à senhora sobre esse tema. Qual a importância, na opinião da senhora, sobre essa comissão temporária do Senado para analisar, para investigar, para ter uma avaliação sobre a queimada no Pantanal? A segunda questão, qual a importância do pedido para que o Ministério do Meio Ambiente forneça os dados a respeito das multas aplicadas pelo IBAMA? E o terceiro e último, saindo um pouco destas 2 questões, e eu gostaria muito da reflexão da senhora, o que se deve fazer, candidata, para que nós possamos evitar o mesmo número de consequências que tivemos esse ano com a queimada do Pantanal, não venha a ser
ou aumentar ou ter o mesmo número de consequências em anos futuros? Eu vou começar pela última pergunta, né? Nós vivemos um momento diferente de todos os tempos, né? A queimada do Pantanal se tornou uma notícia de nível nacional e até internacional. Mas a importância, e ela vem se casar com essa importância da comissão, é avaliar todo o contexto, né? Por que aconteceu essa queimada no Pantanal? Porque ambientalistas ligados a ONGs vieram, trouxeram projetos, criaram leis lá no Congresso, lá no Senado, lá na Câmara Federal, mas não convocaram os pantaneiros para descobrir como que funciona o Pantanal. O que era necessário para o Pantanal? Simplesmente traçaram leis gerais, e aqui no Mato Grosso é algo diferente, porque nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado e nós temos a Floresta Amazônica, e a lei é uma única. Ela nivela todo mundo assim, ela não trabalha de forma regionalizada. Para você ter uma ideia, eu tive reunida com as pantaneiras, dentro do próprio Pantanal tem ecossistemas diferentes. É Pantanal, mas são diferentes. Então, cada um tem um tratamento diferenciado. Não ouviu esse povo. E foi o que aconteceu. Entendo que nesse momento, isso que aconteceu deve ser um alerta e que nós precisamos criar mecanismos de combate a isso. Primeiro, de conscientização. Segundo, eu entendo que podemos sim ter um projeto de brigadistas, né, temporários, né, pessoas treinadas que naquele período de agosto a outubro possam exercer um trabalho temporário, ganhar uma renda para estar combatendo fogo em áreas específicas. Não foi só no Pantanal que pegou fogo. Em todas essas estradas aqui, na beira das estradas, tinha fogo. Como eu andei em Mato Grosso, eu me deparei com isso. Então, se a gente tivesse ali a oportunidade de ter brigadistas nesse momento de 3 meses, né, juntamente sendo orientado pelo Corpo de Bombeiro, com certeza nós não teríamos as consequências que nós tivemos. A cidade cheia de fumaça, seria um trabalho mais imediato, onde o fogo não teria avançado como ele avançou. Serve um alerta para que o próximo ano a gente fomente esses brigadistas. Essa semana, há uns 15, 20 dias atrás, para você ter uma ideia, eu conversando com um produtor, um dono de uma área rural, ele me falando que agora ele vai treinar os seus funcionários, né? Para que caso aconteça novamente de fogo, quase chegou na sua propriedade, ele tenha condições de dar aqueles primeiros atendimentos até que o socorro possa vir. É um caminho, fazer essas conciliações junto com as pessoas que estão ligadas diretamente a esse problema. Caminhando para o final aqui com a candidata ao Senado, a Coronel Fernanda, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, imagino que a senhora tenha intimidade com esse assunto, né, que é a segurança pública. E eu quero especificar, segurança na fronteira Brasil-Bolívia e mais de 700 quilômetros de fronteira seca, onde há ali uma avenida, uma largura onde se entra droga que abastece aspas, né, abastece o país inteiro. O que a senhora pretende fazer, se eleita for, para tentar resolver esse problema aí, que não é de agora, já faz muito tempo? Os problemas nossos são de muito tempo, né? Mas pretendo sim trabalhar muito forte na fronteira, principalmente porque são mais de 750 quilômetros de fronteira seca. Precisamos ter um olhar voltado, porque se a gente fecha a porta lá, o problema não entra aqui. Infelizmente, é essa fronteira que vem as drogas para o Mato Grosso e para o Brasil, e é nessa fronteira que os marginais levam o que nós temos de melhor para o lado de lá, através do furto e roubo, usando como troca, moeda de troca. Precisamos acabar com isso. Precisamos fortalecer, criar um mecanismo. Hoje nós temos lá o GEFRON, que está fazendo um trabalho fantástico, mas eu acredito que se nós tivéssemos uma estrutura com mais recursos humanos, mais recurso tecnológico, né, para que combatesse esse ato criminoso que acontece nas fronteiras, nós teríamos uma sociedade mais segura e mais tranquila. Os efeitos na nossa sociedade estão muito grandes. O tráfico de droga, as quadrilhas que estão aí, elas têm tirado a paz, a liberdade. Hoje, todos nós vivemos quase que em locais fechados, condomínio, prédios.
E eu acho que a fronteira é o caminho inicial para isso. Pois é, mas como agir ali, como propor? Eu, parlamentar, senadora, propondo o quê, propondo um projeto de lei onde a gente crie, né, uma organização onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército possa vir trabalhar ali na fronteira. Porque hoje a Polícia Federal só pode fazer isso aqui. Aí vem a Polícia Militar, só pode trabalhar até aqui. Unificar as ações. Unificar as ações de forma mais efetiva. E um trabalho conjunto dentro da lei, ela vai ter mais efetividade, não vai deixar de entrar mais drogas no Brasil. Vai deixar de entrar mais drogas no Mato Grosso. Ali, não sei se você conhece a história da fronteira, na região de Cáceres, hoje, depois que o exemplo é o próprio Gefron. Depois que o Gefron entrou lá, os moradores das propriedades rurais passaram a ter paz. Antigamente, os traficantes ligavam para um produtor, deixa seu carro na avenida tal que eu estou passando pegando lá. E não tinha paz, não tinha sossego. Então, hoje já melhorou muito, podemos melhorar mais. Precisamos dar essa visibilidade para essa fronteira seca, fechar ela o máximo possível. Dessa forma, a gente vai quebrar as pernas dos criminosos, né, aqui, para que eles não venham cometer mais tráfico e também tirar nossos jovens desse meio, né? Porque, infelizmente, estamos perdendo muitos jovens para a criminalidade e para o tráfico de drogas. Eu tenho uma perguntinha de 10 segundos para uma resposta de 30 segundos da senhora. A opinião da senhora sobre a aprovação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes. Mais uma vez, confio no presidente Jair Bolsonaro. Se ele aprovou, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Vamos aguardar. Ele até agora não nos decepcionou e não vai decepcionar. Confio no presidente Jair Bolsonaro, ele sabe porque ele fez essa escolha. Foi criticado, mas, como diz a Coronel Fernanda, confie no presidente. Coronel, a gente chega ao final de mais um programa, de mais uma entrevista, no caso com a senhora. Eu falo tenente porque ela era tenente-coronel, agora é Coronel Fernanda, candidata ao Senado da República pelo Patriota. A gente deixa 1 minuto para suas considerações finais, para a senhora dizer aquilo que a gente não falou durante essa entrevista, inclusive pedir voto, né? Imagina. Opa, essa é a melhor parte, né? Agradeço a oportunidade a todos que estão aqui. Peço o seu voto matogrossense, peço o seu voto, povo do estado de Mato Grosso, povo trabalhador, que por muito tempo tem passado perrengues. Precisamos mudar a cara do Mato Grosso. Sei que a Coronel Fernanda é um novo, precisamos de vocês. O presidente Jair Bolsonaro conta com isso. Estamos aí para cumprir essa missão e tenho certeza que vou cumprir com muita honra, porque você vai estar junto comigo. Coronel Fernanda é candidata ao Senado Federal, meu número é 511, 15 de novembro. Vamos lá, votem, vamos fazer o nosso papel como cidadão, vamos votar e escolher não só a Coronel Fernanda 511, mas os prefeitos e vereadores. Vamos renovar e dar a oportunidade de uma nova visão política no estado de Mato Grosso. Por isso, não esqueça, Coronel Fernanda 511, a candidata ao Senado Federal, a candidata do presidente Jair Bolsonaro. Coronel Fernanda, muito obrigado, candidata. Obrigado pelo esforço de ter vindo, não é? E a gente se sente muito honrado pela tua vinda aqui. Fez um esforço danado para cumprir o compromisso que firmou conosco aqui. Ô, Lorenberg, até a segunda-feira, meu caro. Bom fim de semana. Até segunda, bom final de semana, amigo telespectador. Muito obrigado, candidato. A gente vai encerrar na segunda-feira, a gente encerra essa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Será a vez de Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. A gente aguarda você às 7h40. Um bom fim de semana, saudável, produtivo e principalmente abençoado por Deus. Fica bem, fique com Deus também.